Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do plenário Mário Shows, onde daqui a pouquinho terá início a 74ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Você que nos acompanha já sabe, os 21 vereadores da Câmara Municipal de São José dos Campos se reúnem 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Na terça-feira também acontece o tradicional pinga-fogo, aquele momento que os vereadores fazem uso da tribuna para discutir assuntos de interesse da nossa cidade. Já durante as sessões de quinta-feira, como é o caso de hoje, o trabalho dos vereadores gira em torno da votação das leis complementares, decretos legislativos, resoluções e emendas. Hoje também vai acontecer aqui no plenário Mário Shows o lançamento do novo site do ProMemória. A página conta com um trabalho minucioso de pesquisas históricas sobre São José dos Campos. O ProMemória é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo portal câmarasjc.sp.gov.br e nas redes sociais como o Facebook, você é atualizado sobre tudo o que acontece aqui. Acesse Facebook/CâmaraSJC. Bom, nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. Câmara Municipal de São José dos Campos, independente e democrática. Boa noite a todos os presentes aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos, as pessoas que nos visitam aqui na galeria, sejam bem-vindos. Convoco o senhor secretário, o vereador Wagner Balheiro, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Shakespeare Carvalho, vereadora Amélia Naomi, vereador Luiz Mota, vereador Rogério Ciborgue, vereador Willis Goulart, vereador Wagner Balheiro, vereador Robertinho da Padaria, vereador Carlinhos Tchaca e vereador professor Calazans Camargo. Obrigado, vereador. Havendo número legal sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, eu declaro aberta a 74ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Wagner Balheiro que faça a leitura dos novos processos para a ciência dos senhores vereadores. Processo 11.600/2015, projeto de decreto legislativo número 48/2015, autoria vereador Walter Hayashi. Dispõe sobre a concessão de medalha de mérito educacional ao professor Everardo Miranda Passos, ao professor José Vicente de Miranda. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 2 de fevereiro de 2016. Processo 11.706/2015, projeto de lei complementar 16/2015, autoria vereador Carlinhos Tchaca. Dispõe sobre normas gerais urbanísticas para a instalação no município de São José dos Campos de estruturas de suporte das estações rádio-base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Comissão de Justiça e Planejamento, rito ordinário, prazo de emenda 2 de fevereiro de 2016. Processo 11.719/2015, projeto de lei 286/2015, autoria vereador Valdir Alvarenga. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes contendo a informação: maltratar e abandonar animais é crime, Lei Federal 9605/98, em todas as repartições públicas municipais de São José dos Campos. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 2 de fevereiro de 2016. Processo 11.734/2015, projeto de lei 287/2015, autoria vereador Valdir Alvarenga.
Torna obrigatória a inscrição nos carnês de pagamento do IPTU de São José dos Campos da frase maltratar e abandonar animais é crime. Lei Federal 9605/98. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo de emenda 2 de fevereiro de 2016. São esses os projetos novos a serem lidos nessa sessão, senhor presidente. Vamos suspender por um instante a sessão para verificação e organização da pauta. Reaberta a sessão. Gostaria de deixar registrado aqui até uma agenda particular deste vereador que vos fala, sobre os recitais de Natal do grupo de violões, que no dia 13 nós estaremos na Matriz do Centro, no dia 16 na Casa do Idoso Leste, no Vista Verde, dia 19 no Salão dos Vicentinos, em Santana, e dia 19, na Igreja do Banhado, Jardim Nova Esperança, e no dia 22, no Salão dos Vicentinos, com a Noite Cultural. Gostaria de chamar para ocupar a presidência o vereador Juvenil Silvério, para que eu possa utilizar da tribuna. Deixa tranquilo. Queria apenas pedir ao novo vereador Willis, a técnica está pedindo só um instantezinho para acertar alguns detalhes lá, mas tanto o Manfredini quanto o Zusa hoje estão muito felizes. São palmeirenses, assim como o vereador Walter Hayashi também. Acho que são os únicos aqui da Câmara. Tem mais, não? Tudo isso? O Eleve e o Willis também são palmeirenses, estão felizes. Olha o Antônio também lá. Quero comentar aqui a comunidade do Recanto Tamoios, presente aqui em nossa galeria. Sejam todos bem-vindos. E a luta é árdua, mas a vitória vai ser bastante molhada, com certeza. Estou vendo o Jaime também. Bem-vindo, Jaime. Bem-vindo aí a todos que nos prestigiam, a imprensa presente aqui, Jornal Vale, toda a equipe. Daqui a pouquinho, assim que a técnica nos dá sinal, com a palavra, o nobre vereador Willis Goulart. Obrigado, presidente Juvenil Silvério. Boa noite novamente a todos os presentes, aos telespectadores da TV Câmara,
ao meu pai e minha mãe, onde quer que estejam, a sua bênção. Presidente, hoje comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Por isso, estou utilizando desta tribuna, por ser presidente da comissão da pessoa com deficiência nesta casa e da comissão dos idosos também. Nós vivemos numa cidade, num país, num mundo, onde existem muitas pessoas com deficiências. Mas as deficiências, elas variam muito. O que é ser deficiente? Deficiente é aquela pessoa que nasce ou adquire alguma deformação física, Calazans Camargo, durante sua vida, ou são aquelas pessoas que matam, que roubam e prejudicam o seu próximo? Quem são as pessoas com deficiência? É o vereador que usa cadeira de roda, Juvenil? Ou são os políticos que assaltam o nosso povo? Quem são os deficientes? Os que não podem enxergar? Ou aqueles que conseguem enxergar, mas fazem questão de fechar os olhos? Fechar os olhos da carne, do coração, da alma? Quem são os deficientes? Aquelas pessoas que não valorizam a saúde que têm as pernas e os braços perfeitos? Ou são aquelas pessoas julgadas pela sociedade como pessoa com deficiência, que no dia a dia busca a superação, Robertinho da padaria? Quem são as pessoas com deficiência? Aqueles pais que têm as dificuldades físicas, problema de audição, problema com a fala, ou são os pais que abandonam seus filhos? Ou que pior ainda, não abandonam, mas também não educam, e aí crescem seres que não respeitam aqueles que nós achamos que são os deficientes. Quem são os homens deficientes? Os homens que destroem a mata, a natureza, ou então nos pequenos gestos, cospem no chão, jogam lixo fora, na rua, enfim, emporcam a nossa cidade. Quem são as pessoas com deficiência? E eu estive refletindo, nesses meus 47 anos de vida, e ainda continuo com essa reflexão. Quem são as pessoas com deficiência? E desde que me tornei pessoa pública, não só vereador, mas pessoa pública como professor de violão, desde a minha juventude, pessoa pública na escola até. E tenho visto, presenciado, vivenciado tanta coisa ruim no nosso mundo. E eu sempre pergunto, eu que sou deficiente? Nesses 3 anos, quase, menos de 3 anos de mandato, nós conseguimos, com o apoio e a colaboração dos vereadores, todos os vereadores, quase 10 projetos voltados para a pessoa com deficiência. Um pouco antes de eu assumir esse mandato, Juvenil, Vossa Excelência mandou fazer esta rampa. Depois nós aperfeiçoamos um pouquinho, com a preocupação de realmente atender o vereador cadeirante que a assumiria no dia 1º. Aqui ficam meus agradecimentos. Também houve uma forma de protesto da minha parte, quando utilizei dessa tribuna, com o microfone atrás da tribuna. Cheguei ao ponto de repente, até apelar para isso. Dias depois, esta
plataforma ela foi instalada. 1 ano e 3 meses de luta para que isso acontecesse. E mesmo eu tendo consciência plena, total consciência, de que eu fiz isso porque era minha obrigação, havia uma necessidade para que as próximas pessoas que viessem visitar esta Câmara pudessem usar dessa tribuna, assim como eu. Outros cadeirantes já passaram aqui, vieram testá-la, enfim. A presidente que estava na época, quando eu fiz esse protesto, eu reconheço hoje que não foi culpa dela. Foi culpa de quem dirigia esta casa. Todos os vereadores têm consciência de que cada vereador tem muita preocupação, realmente tem muito trabalho. E isso passou despercebido. Aí um dia, lá no Paço Municipal, encontrei com a vereadora e pedi perdão pelo meu ato. Não porque eu estava reconhecendo um erro, porque não foi um erro, Calazans. Foi a forma que eu encontrei de gritar pelas pessoas com deficiência nessa cidade. Nós não tínhamos nessa casa o percentual de vagas para a pessoa com deficiência, antes de eu entrar aqui, para os deficientes que prestam concurso público. Hoje nós temos. Nós temos a plataforma elevatória, nós temos a rampa, temos os banheiros adaptados, nós temos o título de cidadão joseense ao John Lennon, a criação da medalha Superação, que foi concedida a Rosana Celicani, que no início do ano que vem, se Deus quiser, vai estar recebendo. A semana de conscientização sobre a síndrome de Williams e também a semana de conscientização sobre estudo conscientização sobre o autismo. Nós temos nessa casa autorizado o projeto que também eu criei para concessão de cadeiras de rodas para pessoa com poliomielite e de baixa renda. Hoje a prefeitura ela tem essa obrigação. Isso deveria ser mais divulgado. Eu criei o trabalho, a cartilha 12 passos, que eu estarei apresentando aqui no início do ano que vem também. Bom, olhando para esta tela, né, essa primeira imagem, isso, o vereador Calazans Camargo está o vereador Calazans Camargo está me lembrando aqui que também foi criado então, eu estou com uma lista aqui, esta aí não está, mas também a inclusão dos atletas com deficiência no projeto Atleta Cidadão. Realmente, esse projeto também foi aprovado com a votação unânime. E outros projetos que estão em tramitação. Bom, eu escrevi um texto, hoje à tarde. As deficiências físicas podem limitar os corpos de seus portadores, mas não seus espíritos e mentes. Não coube aos portadores de deficiência a escolha em adquiri-las, mas com certeza cabe a escolha de como relacionar-se com elas. Meu corpo é a minha área de contato com o mundo, muitas vezes foco de constrangimento e interesse de olhares curiosos. As pessoas se mostram curiosas perante o meu funcionamento fora de padrão, um estilo próprio que percorre o mundo sem limite de distância, com um organismo ousado de saúde. A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora. Existem os cegos por deficiência, os cegos pela ignorância e os cegos porque preferem permanecer assim,
das 3 situações, a última é a pior. A maior deficiência é a deficiência de amar. Jamais subestime a capacidade de outro ser humano ter as mesmas deficiências que você. A pior das deficiências humanas é a deficiência intelectual, ou seja, a acomodação, o apego, a mesmice. Amar é descobrir que a deficiência do próximo faz parte do perfeito mosaico humano. A maior deficiência não está no corpo do deficiente físico, mas na alma do preconceituoso. Felizes são os animais, pois estão isentos da maior de todas as deficiências, a ignorância. A ausência de arrependimento não implica em falta de culpa. Muitas vezes se resume a deficiência de caráter. O portador de deficiência moral não precisa de cadeira de rodas, porque já vive voando. Encare suas deficiências e seus problemas como desafios, nunca como desculpas. O preconceito é a pior de todas as deficiências. Evitar erros é se libertar de deficiências e viver no prazer do equilíbrio. A pior deficiência é a intelectual, porém aquela provida de ignorância e preconceito, movida pelo falso moralismo. Não esconda suas fraquezas e deficiências, nem mesmo do seu pior inimigo, pois pode ser que por causa delas, ele se compadeça de você, tornando-se, quem sabe, um dos seus melhores amigos. O palavrão é incapacidade e deficiência de argumentação. Eu não espero sanar a minha deficiência do entendimento em torno do Senhor Jesus na igreja. Porque, aliás, não é somente na igreja que aprende-se a orar. Reconsidere suas próprias atitudes e não se constranja em aceitar seus erros e as suas deficiências. Errar é humano. O pior é continuar no erro e só enxergar o seu erro. Ver um portador de deficiência trabalhar da mesma forma, ou melhor que um profissional sem qualquer deficiência física, apequena os obstáculos que temos no nosso trabalho e que às vezes usamos como justificativa para as nossas falhas. Que minhas deficiências não me tornem escravo e nem vítima, nunca. E para finalizar, estudos mostram que, atenção, estudos mostram que 1 em cada 4 pessoas tem alguma deficiência mental. Fique de olho em 3 dos seus amigos. Se eles parecerem normais, você é deficiente. Um abraço a todas as pessoas com deficiência da nossa cidade. Obrigado. Parabéns ao nobre vereador Willis Goulart. Sem dúvida, pessoa que tem grande capacidade de argumentação em muitos temas. E nesse em particular, Vossa Excelência tem conhecimento e pode muito ajudar a sociedade a melhorar cada dia mais. As deficiências do mundo, só nos cabe o silêncio. Queria ainda cumprimentar aqui lá o Juliano Salles, da Rádio Piratininga, o Henrique Holanda também,
nos visitando hoje, seja bem-vindo a esta casa. Chagas, da Câmara Comunitária, presente também aí. Câmara Comunitária. E, não menos importante, é óbvio, a nossa gloriosa TV Câmara, aqui da nossa Câmara Municipal, que com muito sacrifício e muito trabalho que nós, vereadores, damos a eles trabalham muito bem, parabéns a todos vocês. Eu convido aqui o nobre vereador Willy Goulart para que reassuma a Vossa Excelência a cadeira. Aproveito para comentar também da Rádio Estadão, Lolo Brito. Um abraço. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, telespectadores, gostaria primeiro de solicitar a supressão de leitura dos projetos, por serem de conhecimento de todos, os projetos que vão para votação, e a inclusão para leitura dos seguintes processos e projetos. Processo 11765/2015, PLC 17/2015, autoria do Poder Executivo. Processo 11771/2015, PL 289, também de autoria do Poder Executivo. Também o processo 11742/2015, PL 288/2015, de autoria da vereadora Amélia. E também solicitar o adiamento por 8 sessões do processo 3411/2011, PL 97/2011, autoria Macedo Bastos. E também, senhor presidente, a inclusão para a votação do requerimento 3637/2015, de autoria do vereador Shakespeare Carvalho. Em votação, o pedido verbal do vereador Wagner Balheiro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Vereador Juvenil Silvério, por gentileza, faça a leitura do processo 11771. Processo 11771/2015,
PL 289/2015. Dispõe sobre a prorrogação da licença maternidade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. E altera a lei número 4783, de 14 de dezembro de 2015, que institui o programa de Bolsa de Estudo do Servidor Municipal, PROBESEM, destinado a custear parcialmente despesas com estudos de servidores públicos da administração direta do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito urgente, prazo para a emenda 10/12/2015, Comissão Justiça, Servidores Públicos e Economia. Processo 11742/2015, projeto de lei 288/2015, autoria vereadora Amélia Naomi. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Festival de Música Autoral de São José dos Campos, Festmúsica, a ser comemorado anualmente na segunda quinzena do mês de novembro. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 12/2/2016. Processo número 11765/2015, projeto de lei complementar número 17/2015, autoria Poder Executivo. Altera a lei complementar número 567, de 14 de agosto de 2015, que desafeta a área de domínio público municipal, que especifica, classificando-a como bem dominical, e autoriza a Prefeitura Municipal a doá-la à obra social e assistencial Padre Bonafé e da outras providências. Comissão Justiça, Economia e Planejamento, rito urgente, prazo para emendas 10/12/2015. Gostaria de pedir ao vereador Shakespeare Carvalho que assuma os trabalhos da casa e ao vereador Juvenil que permaneça aqui por um momento. Qual que é? Como é que dá? Você vai esse primeiro foi adiado, tá? Ó, os de cima tem que ser. Em votação, processo 9557/2015, de autoria do vereador Fernando Petit, que institui e inclui no calendário oficial de festas e comemoração do município de São José dos Campos o Dia Municipal do Fusca, a ser comemorado anualmente no dia 14 de julho. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Rogério Ciborba. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente aqui no auditório, na galeria e no plenário Mário Schuss. Presidente, por gentileza, gostaria de pedir a inversão de pauta, para que a gente pudesse votar o requerimento 3637/2015, por gentileza. Em votação, pedido verbal do vereador Rogério Ciborba. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Nenhum voto contrário, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Aprovado por unanimidade.
Tem uma coisa boa. Suspende a sessão para que possamos aguardar os pareceres finais dos nobres vereadores e das comissões dos revisores e relatores nomeados ad hoc. Agradecer aqui a presença aqui do Ney Rodrigues, agradecer a presença do Luciano da Quitanda, lá da nossa região leste, lá do Campo São José. Obrigado pela presença. Está suspensa a sessão. Reaberta a presente sessão. Em votação, processo 9501/2015, emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários a emenda número 2. Emenda número 3. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 4. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 5. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 6. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 7. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 9. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários... Emenda número 8. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Em votação, processo 9501/2015. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 9502, emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 4. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 6. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 7, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Emenda número 8, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários. Rejeitado com 11 votos contrários. Em votação, processo 9502/2015. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Em votação, processo 9502. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, está o... Questão de ordem, vereador Valdir Alvarenga. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu gostaria de pedir a inclusão para votação do processo 8817/2015, projeto de lei número 220, que proíbe o abandono de animais domésticos nos logradouros públicos de São José. Em votação, solicitação verbal do novo vereador Valdir Alvarenga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Em votação, processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereadora Juliana Fraga. Peço a apreciação do substitutivo do processo 8965. Em votação, solicitação verbal da nova vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Rejeitado, aprovado a solicitação verbal da vereadora Juliana Fraga para tramitação do substitutivo. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite aos novos vereadores, público presente e telespectadores.